Boa noite. De novo, vamos lá. Gente, é assim mesmo, né? Ao vivo, né? Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então, ó, vamos lá tentar novamente. Boa noite, Cris. Vamos lá. Olha, a doutora Ana já está aqui. Não vamos perder tempo. Olá! Oi, tudo bom? Deu certo, né? Deu certo. Agora sim. É assim mesmo, né? Ao vivo tem dessas coisas. Cai, levanta, mas a gente está acostumado. Cair, levantar, a gente já está acostumada, doutora. Faz parte, né? Faz parte. Bom, eu tinha apresentado a senhora, eu vou apresentar novamente. Ou melhor, eu vou deixar que você se apresente para as mulheres que estão aqui hoje, para que a gente se conecte. E depois eu vou fazer já logo de cara, vou abrir essa live com uma provocação aqui. Tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa, por favor, não me chame de senhora, né? Senão a gente vai ficar numa disparidade total e não faz sentido. Não faz, Não faz. ótimo. Até porque a gente é praticamente da mesma idade, né, cidadã? Então, É vamos lá. verdade. Não, mas assim, foi por respeito, né? Eu Assim, a sei, gente. mas não precisa disso. A gente tá aqui Ótimo. para fazer uma conversa bem legal, tá? Isso, é isso aí. Gostei. Vambora. Então, para as pessoas que estão aí junto com a gente, meu nome é Ana Carolina, eu sou ginecologista de formação primária, né? Então, eu fiz medicina, depois fiz residência em ginecologia e logo em seguida já fui para a área da sexualidade humana, porque realmente foi uma das coisas dentro da ginecologia que mais mexeu com o meu coração. Foi entender essas questões sobre a nossa sexualidade e esse campo tão rico e ao mesmo tempo tão pouco conhecido ainda, né, Sim. na nossa ciência maior que é a medicina. E aí, depois de um tempo, com muitas questões envolvidas, com muitas não respostas para os pacientes e para as pacientes com o que a gente tinha na medicina tradicional e na sexualidade. Eu fui para uma outra formação em terapia transpessoal, que foi realmente um presente que eu tive na vida, que realmente mudou muito o olhar de muitas coisas. E depois disso eu trabalho dentro da sexualidade, mas de uma maneira muito maior do que eu trabalhava antes. E a outra coisa que eu amo fazer é a educação, né? Eu acho que se a gente tivesse uma educação sexual bem feita, com as nossas crianças, depois com os nossos adolescentes, com os nossos adultos jovens, a gente teria muito menos paciente no consultório do que a gente tem hoje. Então, nessa faceta do meu ser, que é voltar para a educação e para as coisas básicas, eu faço alguns projetos aqui em Curitiba de educação sexual nas escolas, desde as escolas dos pequenininhos, né, 8, 9 anos, até em adolescentes e adultos jovens, porque eu acredito muito nisso. E também nesse lado de educação eu componho o time de professores da pós-graduação em sexualidade na Universidade Positiva aqui de Curitiba também. E dentro da ciência, sou membro da diretoria de sexualidade feminina da Associação Brasileira de Estudos de Medicina Sexual há já 3 anos. Então é só isso. Um vasto currículo, né, doutor? Ó, Ana, Isso, por favor. Ana, ó, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma provocação, porque assim, quando eu fiz as perguntinhas lá no Instagram, as pessoas, isso não é uma pergunta que eu acho que deve ser uma dúvida só de quem estava respondendo lá. Como falar de sexualidade, feminilidade, as pessoas logo já levam para o lado do sexo, né? Então, eu acho,
por isso que fica um assunto que cria barreiras, é cheio de tabus. Então eu vou trazer uma provocação que eu até fiz aqui, ó. Se sexualidade não é só sobre sexo, o que ela representa? Porque assim, são duas coisas que não estão juntas, mas elas teoricamente caminham juntas, porque uma precisa um pouco da outra para, né, ter essa conexão. Então, vou deixar que você responda essa. Tá. O sexo, ele é um recorte minúsculo de toda a nossa sexualidade, né? Infelizmente, a gente confunde isso com muita normalidade, né? Então, a gente acha que toda vez que se fala em sexualidade, se pensa em sexo, e geralmente se pensa num sexo coito, né? Numa penetração. Então, a gente vai diminuindo a nossa sexualidade em caixinhas cada vez menores e acredita que aquilo é a verdade. A sexualidade, ela faz parte do nosso ser. Nós nascemos seres sexuais, né? E a sexualidade é a busca pelo prazer. Então, quando a gente tem um bebê que está com fome e que quando vai para a mama dessa mãe e vai ser alimentado, ele tem o prazer da alimentação, ele tem o prazer de estar sugando, ele tem o prazer do colo dessa mãe, né? Quando ele quer fazer xixi, ele esvazia essa bexiga, ele tem o prazer dessa bexiga esvaziando. Então, a gente busca prazeres na vida desde que a gente nasce até o dia que a gente deixar de viver. E essa busca pelo prazer, pelo encantamento das coisas, é o que motiva o nosso corpo a ir para frente. A sexualidade, ela tá em tudo que a gente faz. Infelizmente, a nossa cultura, ela quebrou muito a sexualidade da mulher, porque ela foi colocando nós mulheres, o nosso feminino, todo esse nosso poder, porque eu sempre falo que uma mulher sexualmente bem resolvida é uma mulher forte demais. É uma mulher que entende o valor que ela tem, que se ama, muitas vezes se basta. Então, a nossa cultura, ela foi quebrando a nossa sexualidade, o nosso feminino, ela foi nos limitando e colocou a gente dentro de um processo repressivo tão grande que a gente chegou a momentos da nossa existência a ser apenas um objeto. Um objeto dentro de um casamento, um objeto dentro de uma relação, um objeto que servia necessariamente para a reprodução. Hoje a gente está muito maior em relação a isso, a gente Graças a está evoluindo. Deus. Exatamente. Então, assim, a nossa geração foi uma geração que trouxe muitas questões, as nossas mães também. Então, quando a gente olha hoje a nossa vida em comparação com a das nossas avós, é um salto geracional, né? É um salto quântico. O quanto desde a década de 50, 60 a gente conseguiu sair de dentro dessa caixa. Claro que tudo que é transformado é lento, é difícil, é dolorido, porque a gente tem que quebrar muitas coisas e a gente está nesse processo. Essa nova geração que está vindo com uma coisa que é novo, que chama liberdade sexual. Essas meninas, essas mulheres adultas jovens, hoje elas são muito mais livres sexualmente falando. E não é para transar. Elas são livres para usar a roupa que elas querem, elas são livres para cortar o cabelo do jeito que elas querem, elas são livres para tatuar o corpo se elas quiserem, elas são livres para falar do jeito que elas quiserem, para usar calça, para usar saia, para passar batom, para não passar batom, para se posicionar. Eu acho até, doutora, com uma cultura menos tóxica com elas mesmas, né? Que a gente tem isso ainda, que a gente traz isso de vó, de pai, de ter essa cultura tóxica com a gente mesmo, com a roupa, com o corpo, né? E essa geração de agora não tem tanta, né? Eles estão. Enquanto a gente estava dentro da caixa, eles estão saindo da caixa. Exatamente. E elas estão entendendo o valor que elas têm, não porque elas vão ser iguais a todo mundo, né? A nossa geração, eu me lembro quando a gente era adolescente, não sei como é que era aí onde você morava, mas existiam regras muito rígidas de comportamento, né?
de como era o cabelo. Eu me lembro que aqui em Curitiba, naquela época, todo mundo usava um topete, não sei se você já viu isso. Era uma coisa indecente que não ficava bom nem para um décimo das pessoas, mas todo mundo usava. Então, assim, eu não vejo mais as nossas meninas hoje dentro dessa forma, tentando se adaptar, né? Então, assim, isso é um baita de uma explosão dessa sexualidade. Elas realmente estão mostrando ao mundo quem elas são, o que faz sentido para elas e o que elas querem dessa jornada, né? Mas infelizmente, ainda assim, com tanta informação, com tantas mudanças, ainda é muito polêmico, ainda tem muito tabu para se falar sobre sexualidade, sobre sexo, né? Sobre o próprio feminino, né? E aí muitas vezes isso é gerado por nós, né, mulheres, porque a gente fica com medo de se expor, com medo de falar. E no momento do diagnóstico, com o câncer, que a gente passa por transformações muito dolorosas, né? Muito difíceis, e você acaba se perdendo, né? Você se fica despida de você. E aí você passa a ter mais medo, e eu acredito que seja assim, porque eu já passei por isso, né? Você está no momento que você tá mais dentro dessa caixa ainda. E aí, para você se abrir para o outro, né? Seja para um profissional que vai te ajudar, ou até mesmo para o seu parceiro, fica muito difícil. Como que você. De que forma que você ajuda as suas pacientes? De que forma que você pode esclarecer melhor essa fase, né, que a mulher vive? Eu acho que a primeira coisa que faz a gente ajudar uma paciente é dar espaço para ela falar, né? Porque muitas vezes na consulta da paciente que está com diagnóstico de câncer, que está naquele monte de exames que a gente está fazendo pré-operatório, para estadiamento, para entender como que vai ser esse processo, nome e sobrenome desse tumor, qual que são as estatísticas. Então, essa paciente, ela tá focada nisso, óbvio, porque ela tá com medo, ela tá ansiosa, mas muitas vezes o profissional de saúde que está cuidando dela também está focado só nisso, né? E muitas vezes a gente não dá espaço para essa paciente falar de outras questões. É muito difícil quando a gente está nesse meio maluco de exame, de noites mal dormidas, de ansiedade, que alguém faça uma pergunta: como que você está? Como que está a tua relação? Como é que está o teu casamento ou o teu namoro? Como é que você está se cuidando? Como é que está teu sexo? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar um ambiente aberto para que essa paciente possa trazer. Porque mais ou menos 20% das mulheres que passaram por essa jornada referem que foram acolhidas nessa queixa. Só 20%. Então, significa que 80% das nossas mulheres não tiveram espaço de fala, né? E às vezes a paciente vai te trazer alguma coisa que ela precisa que você fale assim, muitas vezes: calma, isso vai passar. É só agora. Ou vamos fazer uma coisa para ajustar isso agora. Porque muitas vezes aquilo vai crescendo, 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 e a falta da troca faz com que ela fique cada vez com mais insegurança, com mais medo e cada vez mais inibida de falar. E depois que acaba tudo isso, parece que para a grande maioria dos profissionais de saúde, assim, fique feliz, deu certo, né? Você conseguiu, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá. Eu consegui resolver aquilo, mas e a vida que eu vou viver depois de tudo isso, né? É igual quando falavam na pandemia, que depois da pandemia a gente teria o novo normal, né? Não existe. Não, não existe normal, existe uma nova jornada, existe uma nova vida, existe um novo construir comigo mesma, porque muitas coisas eu tive que refazer em mim, porque a morte chegou muito perto,
né? E a gente, por mais que saiba que a gente vai morrer, a gente sempre acha que a gente vai morrer muito lá na frente. E aí, quando vem um diagnóstico desse, parece que isso cai no meu colo. Tá, e agora? Agora é finito, né? Agora. E depois que eu entendo que deixou de ser aquela coisa amedrontadora, é como é que eu vou viver depois de tudo isso que eu passei? Como é que São as marcas, né? é? Porque a gente passa por essa transformação, não só da aparência, do físico, mas tem a mulher sofre uma mutilação, né? Então ela perde não só o desejo naquele momento pelo parceiro, mas e até o desejo de se olhar, né? De ficar nua, de se despir na frente do companheiro, do namorado, enfim. Porque ali naquele momento, aquela cicatriz é como uma ferida, né? Emocionalmente e fisicamente. Então, é difícil a gente falar e o profissional que está do outro lado, né, encarar dessa forma, como você falou, vida normal. Não, porque depois que passa tudo isso, eu sempre falo que o tratamento não acaba quando termina, porque é uma outra etapa, né? Você vai se reconstruir. É como se você passasse por um tsunami e caiu o telhado da casa, caiu tudo, e aí você vai começar a a estruturar isso, né? E muitas vezes você não encontra caminhos, às vezes você não encontra nem profissionais para fazer isso, porque são tantas questões para ser resolvidas. E é claro que essa parte sexual, do feminino, da sua sexualidade, você acaba deixando para segundo plano, né? Porque são tantas as questões. E aí, Ana, eu te pergunto, como essa mulher ela vai se transformar além da estética, né? De que forma que ela vai se reconectar novamente? É, na verdade, a gente vai ter que construir uma nova história, porque aquilo que a gente conhecia ficou para trás, né? Então, aquele corpo que era conhecido, aquelas sensações que eram conhecidas, aquela forma de olhar e pensar e viver, não existe mais. É como se a gente mudasse de casa, né? Então, aquela casa a qual a gente estava muito confortável, ela não existe mais daquele jeito. Existe uma outra casa. Não significa que é pior, nem melhor. É diferente. Eu sempre digo assim, é como se a nossa alma trocasse de lugar, né? Então, assim, tudo aquilo que ela conheceu aqui, ela tem que refazer, é um novo conhecimento, eu tenho que reaprender. Eu tenho que reaprender como que esse corpo vai me trazer sensações, né? Muitas vezes a mama, por exemplo, a mama é uma das estruturas mais eróticas que a gente tem no corpo, né? Muitas mulheres têm muito prazer, mas aí quando eu toco numa mama ou quando eu tenho uma mama com parestesia, que dá aquela sensibilidade estranha, ou quando eu tenho uma cicatriz que ainda não foi corrigida e ela passa a ser um gatilho, né? Toda vez que aquilo vem para o jogo, é um gatilho de tudo aquilo que eu vivi, tanto para mim quanto para minha parceria, porque a minha parceria ficou nesse processo junto comigo, né? Então, o que a gente precisa? Primeiro, se organizar internamente, entender, ok, agora é aqui. Agora esta alma está vivendo nessa casinha. O que essa casa tem de maravilhoso, né? Quais são as possibilidades que eu consigo com esse corpo de ser extremamente feliz no carinho, na busca pelo prazer, na busca pelo encontro, porque a gente tem que lembrar que a pele é, de longe, o nosso maior órgão sexual, né? Cada centímetro quadrado da pele da gente pode ser erotizável, né? Eu tinha até um professor que falava assim, depende de quem está fazendo o movimento e o jeito desse movimento, né? Às vezes Exatamente. o problema é quem está fazendo, então a gente tem que organizar ali. Mas a gente pode reorganizar essas conexões cerebrais, porque o que a gente tem que lembrar? Antes do câncer, a imensa maioria das mulheres não tinha uma vida sexual plena. Não tinha. Isso é fato. E a imensa maioria dos casais
eles tinham uma rotina sexual. E isso eu vejo muito no consultório. A paciente fala assim, eu falo, como que você sabe que o jogo vai começar, né? Aí ela fala assim, ai, porque meu marido fez isso, isso e isso. E aí eu sei que ele quer transar. Então eles são muito normóticos nesse processo. Então o que, que eu preciso que o parceiro entenda e que essa paciente entenda também? Aquele caminho que era feito lá atrás não está mais funcionando. A gente vai ter que encontrar outros caminhos. E outros caminhos muito legais, né? Esse corpo é enorme, eu não posso segmentar esse corpo a só um pedaço. Por exemplo, quando a gente tem cânceres que fazem mutilação de genital, né? Que a gente precisa tirar um pedaço da vagina, um pedaço da vulva. É muito no genital e a nossa sexualidade está muito no genital. Então as pessoas ficam perdidas mesmo. Como é que eu vou fazer agora com tudo isso daqui transformado? E a gente precisa entender que é só um pedacinho do nosso corpo, né? Outra coisa muito importante é fazer uma mulher entender que muitas vezes a gente não tem o desejo inicial do encontro sexual, mas eu posso ter um desejo reativo. O que é isso? Vamos supor que a gente acabou de jantar, a gente está super bem, super tranquilas, a gente não está com fome, nós estamos conectadas aqui com toda a nossa vontade, mas de repente chega um cheirinho pelo ar, sei lá, de um bolo de fubá que está assando. Eu não tô com fome, eu não estava pensando em comer, mas aquele cheiro me traz memórias afetivas, né? Memórias de prazer. E o que que o meu corpo vai fazer? Depois que eu terminar aqui, eu vou comer um pedaço. E, inclusive, a boca já enche de saliva se preparando para isso. O sexo é exatamente a mesma coisa. Eu posso não estar com desejo nenhum. Tô fazendo uma anotação, tô fazendo um relatório, tô assistindo um filme, tô me preparando para dormir, mas se chega um estímulo sexual e esse estímulo é ok para mim, faz sentido para o meu corpo, e eu permitir que esse corpo comece a sentir esse prazer, eu posso entrar na curva excitatória. E a partir da hora que eu entro na curva excitatória, meu corpo faz uma coisa que a gente chama de desejo responsivo. Fala assim, opa, vou transar, vou transar. Vou. E aí a gente entra na curva, entendeu? E a gente brinca, e a gente curte, e a gente tem muito prazer nesse jogo. É trazer ferramentas. Isso que você falou. Primeira coisa, eu tive no projeto Cura, que teve sexta-feira agora. E um dos painéis em que a doutora Cris estava era sobre sexualidade. Eu achei isso fantástico, porque a gente ia falar sobre isso hoje. E tinha até uma pesquisa lá, eu não vou me lembrar agora, que era até uma porcentagem grande, por sinal, de que as mulheres que tinham passado pelo câncer e estavam agora, né, nessa busca pelo corpo, pela a parte sexual, muitas delas não tinham um relacionamento, não diria sadio, mas assim, um relacionamento mais ligado, né, no passado. Então, para elas queriam trazer coisas para agora que elas nem tinham no passado, né? E fica muito difícil. E se a gente for falar da parte sexual e de sexo, o cérebro, né, é o nosso maior órgão sexual, né? Pra gente pensar, como você falou aí, dando o exemplo do bolo, trabalhar isso e trazer ferramentas para deixar esse momento mais gostoso. Ou seja, ter prazer antes de começar o ato, né? Para que, não é isso? Para que esse momento fique mais gostoso, fique mais prazeroso. E uma coisa que eu acho que é fundamental é trazer, né, o seu companheiro ou a sua companheira para dentro desse mundo, desse não é um problema, né? Dessa jornada, de tudo que está acontecendo. Porque acho que muitas vezes, nós, mulheres, a gente fica com um problema só para nós, né? A gente tem essa coisa de achar que nós temos que dar prazer, nós temos que fazer tudo. E na realidade, não.
relacionamento é o casal, né? Então, isso tem que ser trabalhado para os dois. É que, na verdade, na nossa educação sexual, que a gente ainda carrega muita coisa das nossas avós, a nossa função era isso mesmo, né? A mulher tinha como função dar prazer ao seu marido. Tanto que até hoje eu atendo no consultório mulheres que me trazem assim, que elas não querem sexo, que elas não têm vontade nenhuma, que o corpo não reage, mas elas transam. Aí eu pergunto assim, mas o que que te faz transar? Por que que você vai, né? O que te leva a esse sexo? Algumas me respondem assim, porque se eu não fizer, o meu marido fica insuportável. Se eu não fizer, ele fica agressivo. Se eu não fizer, doutor, ele vai fazer lá fora. Então, traz Isso. esse tipo de coisa. Então você imagina que essa mulher acredita em tudo isso. Ela acredita que é a função dela fazer o que esse marido demandar dela para que ele não fique bravo, para que ele não fique irritado, para que ele não atraia. Eu escuto no consultório ainda frases assim, a gente está em 2025, então a gente ainda tem muito chão para desconstruir. Mas o que eu quero conversar com você e que eu acho incrível? As pacientes pós-câncer que entenderam que essa casinha nova tem várias possibilidades e que elas têm que ser mais felizes do que elas eram antes, porque elas estão tendo uma segunda chance, como se fosse isso. Muitas vezes elas querem ter uma sexualidade muito melhor do que aquela sexualidade que elas tinham lá atrás. Porque elas estão numa segunda chance de vida. E a gente não vai deixar essa segunda chance ser qualquer coisa, entendeu? Então, o que eu vejo muito no consultório é que a paciente chega e fala assim, bom, já terminei o pior, agora tô só com a minha medicação de controle, mas agora eu quero gozar. E ela nunca tinha gozado na vida, entendeu? Ai, Ela nunca tinha sensacional! tido um orgasmo, mas agora ela quer. E eu acho que isso é fantástico, porque vocês saem com uma força disso inacreditável. Fala assim, eu não quero mais ser pequena, eu quero ser do tamanho que eu sou. E aí a gente traz todas essas ferramentas que são fundamentais. Por exemplo, tem mulher que nunca entrou num sex shopping. Tem mulher que nunca usou um vibrador. Tem mulher que nunca usou um brinquedo erótico, que nunca viu um filme erótico, que nunca leu um livro erótico, que nunca se permitiu. Agora é hora disso, né? Porque a gente vai esperar o quê? Isso faz parte da nossa sexualidade, né? De Exato. conhecer o nosso corpo, de se conhecer as suas vontades, né? É para isso. Na Fantástico. sexualidade, a gente chama, por exemplo, masturbação, a gente chama de auto-amor. E eu acho isso incrível, porque é isso mesmo. É o amor que eu consigo comigo mesma, né? É o quanto eu posso ter prazer sozinha. Não significa que isso é maior, menor, melhor, pior do que uma relação com uma pessoa que você ama. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver eu comigo mesma. Quanto mais eu entendo como que eu funciono, quanto mais eu entendo as coisas que eu gosto, o que faz sentido para mim, é muito mais fácil eu comunicar E para outra pessoa. direcionar a pessoa que está Exato, comigo, né? exato. Mas sabe o que que é, né? É engraçado que, como assim, falando sobre masturbação, para o homem é tão natural isso, né? Para a mulher. Mas olha só, eu vou te contar, porque assim, eu sou muito curiosa. E quando eu era mãe de bebês, né, das minhas filhas eram pequenas, eu tenho duas meninas, aqui nos shoppings tem lugares para a gente trocar os bebês, né? Então, assim, estava no shopping, aconteceu alguma coisa, vai nesse lugar, chama fraldário. E aí eu ia, punha minhas filhas, né, para trocar, e eu ficava observando. Quando tinha um menino que a mãe estava tirando a fralda, logo que você tira a fralda, que você tira aquela coisa quente da criança, é muito comum que a criança coloque a mão na região genital, porque isso dá prazer, né? Dá prazer. E essa criança está em busca do prazer, é esse processo sexual dela. Sem pudor, sem nada, é só prazer. Por isso que eles põem tudo
na boca, por isso que eles Sim. sugam a chupeta, é prazer. Quando tinha um menino trocando a fralda, a mãe deixava ele pôr a mão no pênis, brincava e ainda ficava olhando para ver se alguma outra mãe ia falar assim: nossa, que bonitinho, nossa, que saquinho roxo, entendeu? Quando era menina que fazia isso, a mãe tirava a mão, a mãe dava um brinquedo. Eu já vi mães trocando criança com uma mão e segurando com a mão a outra mãozinha. Então, a repressão da nossa masturbação começa desde que a gente é bebê. E os meninos são, além de permitidos, para eles é importante Sim. essa conversa da importância da descoberta, de como eles funcionam. Para nós, não. Outra coisa que é um absurdo é uma criança, vamos supor, um menino de 4 anos está andando no parque e quer fazer xixi. Na hora, tira o pênis e faz xixi na graminha. E molha a florzinha e é a coisa mais linda do mundo. A menina tem que segurar o xixi, tem que segurar, tem que andar apertada até achar um banheiro. E se a mãe acha que aquele banheiro é sujo, ela não vai usar. Ela vai Gente, então apertada para eu sou casa. uma mãe diferente, porque eu tenho até uma técnica. Eu colocava o braço assim, a perna, sentava minha filha e deixava ela fazer no matinho. Excelente, porque é isso mesmo, ela é uma criança, né? É, exato. Por que um menino pode fazer xixi onde ele quiser e a menina não? Né? Meu Deus, eu parava carro na rua. As meninas falavam assim: mamãe, eu quero fazer xixi. Achava uma árvore, parava o carro na rua e elas faziam xixi. E tá tudo bem? Mas isso é muito fora do padrão. O padrão é que as meninas segurem o xixi. E aí, quando eu tenho uma mulher lá na vida adulta que não consegue relaxar esse períneo para deixar um pênis entrar, não é essa relação que teve alguma coisa errada. Ela contrai esse períneo desde que ela é pequena. Ela segura o xixi desde que ela é pequena. Eu tenho pacientes que me contam que a mãe proibia fazer xixi fora de casa. Então ela tinha que fazer xixi na hora de sair de casa e só fazia xixi de novo quando voltasse. Porque ela podia pegar uma doença no banheiro. Olha a loucura disso. Então, quando a gente fala que a mulher não tem orgasmo, e infelizmente mais ou menos 34% das mulheres no nosso país nunca tiveram um orgasmo. Olha o tamanho disso, É né? muito. De cada 10 mulheres que a gente conhece, 3 nunca gozaram. Isso dói. Por quê? Porque elas nunca foi a elas permitido se conhecer, nunca foi natural. Isso é uma repressão da sexualidade. E aí ela tem que ir para o sexo e tem que performar da melhor maneira possível, porque é o papel dela. E aí ainda tem as outras coisas, né? Que além de ser, tem que estar linda, maravilhosa, sexualmente atraente, né? Tem todo um processo que a mulher, além de tudo isso, tem que carregar junto, né? Sim, por quê? Porque ela tem que ser objeto de desejo desse par, né? E outra coisa que eu fico impressionada, e eu enxergo muito isso, é que os meninos, conforme eles vão envelhecendo, eles vão ficando muito descuidados com a autoimagem deles, né? A Já gente nós. não pode, a gente não pode nem envelhecer. A gente pode envelhecer? Não, não nos deram mais esse direito, né? A gente não pode ter ruga, a gente não pode ter traço de expressão, a gente não pode ter flacidez, a gente não pode ter cabelo branco. É muito duro o que a nossa sociedade faz com a gente. E aí você, além de tudo, você tem que viver a tua vida sempre buscando caber nos estereótipos ao qual você tem que pertencer. É muito complicado. E isso cada vez mais vai nos colocando dentro dessa caixa e fazendo com que a gente não consiga mudar isso, né? Então, quando chega numa situação de extrema, como é viver todo esse desafio do câncer, e aí você se sente completamente perdida, porque você passou uma vida inteira passando por isso. E agora, como é que você vai se redescobrir? Mas foi como você falou, é fundamental a gente conhecer essas ferramentas e querer mesmo. E tá perfeito a gente querer ser muito maior do que a gente
era antes, né? Porque nasceu uma nova mulher, né? Exatamente. Nasceu uma nova mulher. Adorei isso, porque é exatamente isso. Eu vou ser muito mais feliz do que eu fui lá atrás, né? Eu vou fazer a minha vida fazer muito mais sentido. E eu vou te dizer que as pacientes que eu atendo no consultório e que passaram por um câncer, elas são imensas, imensas assim. Nada mais assusta uma mulher dessas. Não. Né? Não mesmo. Nada mais. Não mesmo, não mesmo. Eu brinco aqui em casa, às vezes, o Guto, meu marido, eu falo assim, meu amor, eu fui atropelada por um trem-bala, querido. Você quer o quê? Você acha que isso vai me amedrontar? Ele dá risada, mas é verdade, né? A gente foi atropelada por um trem. Aqui, né? Lógico, a gente tem medo? Tem medo, lógico que a gente tem medo. Mas eu acho não, a gente criou muito mais coragem, né? E para enfrentar coisas que antes a gente talvez, ai, acho que não. Hoje não, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero mudar coisas que eu não fazia antes que eu quero fazer agora. E essa mulher que está nascendo, ela quer ter novas vontades, quer conhecer o seu corpo, e quer não só dar, como receber, né? É porque, na verdade, o sexo real, ele é uma troca, né? Qual que é a diferença da gente estar com uma outra pessoa e a gente estar sozinha? Quando eu tô com uma outra pessoa, eu tô trocando. Eu tô dando prazer e eu tô recebendo prazer, né? Eu tinha um professor que, na minha opinião, é um dos maiores sexólogos do Brasil, que ele falava assim, que uma relação sexual é uma travessia, né? Você vai de um porto a outro. Que quando a gente tá nessa travessia, a gente aproveita essa viagem. Então eu aproveito o céu, o sol, o vento, o cheiro, a brisa, a água. E aí, quando eu chego no outro porto, eu aproveitei uma viagem inteira, eu tô cheia de sensações. E chegar no outro porto, teoricamente, é chegar no orgasmo. Então, quanto mais eu aproveitei a minha viagem, mais intenso é esse orgasmo. A maior parte das pessoas entra no barquinho e fica olhando fixo para o outro ponto, porque ela quer gozar. Ela esquece da jornada, né? Então, quanto mais a gente entender que sexo é troca, é tempo, é paciência, é descoberta. Muitas vezes a gente não precisa chegar no outro porto, a gente pode ficar no meio do mar, né? No meio do rio. Eu ia E falar tá sobre isso, tudo que às vezes a bem. gente fica tão preocupada se é é a minha concepção, tá? De querer gozar, de chegar no ato final, quanto na realidade, né? O sexo, só de você ter uma pessoa do seu lado, segurando na sua mão, fazendo carinho, conversando, conhecendo você, no meu ponto de vista, acho que isso às vezes é muito mais Não prazeroso. tenha dúvida, porque na verdade, quando a gente olha de um ponto para o outro, a gente tá falando só de coito, Sim, né? E o coito é tão pequeno dentro do todo, porque muitas vezes uma conversa com uma pessoa é muito mais íntima. A gente se despe muito mais do que tirar a roupa e transar, exatamente. né? Ó, vou contar uma historinha bem curta que aconteceu comigo, e eu sempre conto isso. Outro dia eu contei num podcast. Eu estava no auge da quimioterapia e eu tive que fazer uma colonoscopia, porque eu tive um problema e tive que fazer uma colonoscopia de emergência, e era meu aniversário de casamento. Eu estava 16 quilos mais magra, careca, ou seja, eu estava assim uma beleza. Eu estava completamente nua de qualquer artifício de beleza, além de tá fazendo um preparo para colonoscopia, tava passando mal pra caramba, por cima e por baixo. Era meu aniversário de casamento. Eu tava assim, chorando demais, muito triste. E meu marido tava naquela situação que ele não sabia se me dava banho, se me limpava. E aí eu parei aqui no quarto e falei, cara, ele não merece isso. Que tá horrível. Eu falei pra ele, hoje é o nosso aniversário de casamento. Você não podia estar aqui. Ele falou, mas não estou entendendo o que você está falando. Eu falei,
Aí ele falou, mas agora a gente está comemorando do mesmo jeito. E eu não sou. Não é eu não casei com o corpo, né? Não é sobre o corpo. Não é sobre isso aqui que está acontecendo. É sobre eu e você. E assim, eu posso dizer que a minha relação é, antes, antes do câncer e depois do câncer, hoje é muito melhor. É claro que a gente tem dificuldades? Tem dificuldades. Todo casal tem. Não existe um casal de comercial da Doriana, né? Isso eu acho que só em filme, olhe lá, né? Eu Nem acho que filme, eu acho, né? nem filme, né? O filme é fake, né? É fake. Hoje a gente consegue ter uma leitura muito melhor do que a gente tinha antes. E eu não estou falando de sexo, eu estou falando de parceria, é, daquele amor de quem passou por uma jornada difícil. E porque as pessoas têm uma confusão, Ana, me corrija se eu estiver errado, que acha que amor é você transar todo dia, é você ser loucamente vibrada na pessoa. Amor não é só isso, né? Amor é o dia a dia, são nas pequenas coisas, né, que você vai entendendo que aquilo é amor, Até né? porque a gente é impressionante, mas as pessoas confundem amor e sexo, Sim, né? Confundem. E quantas vezes no consultório a paciente chega e o sexo, a cama é ok, mas o relacionamento é horrível, né? Não existe uma relação afetiva e amorosa. E ela se sente vazia, apesar de estar transando com eficiência. E outras vezes eu tenho pacientes que estão casadas com mesmo para muito tempo e o sexo, o encontro sexual na cama, ele é eventual. Mas é um casal que se adora, que se ama, que se cuida. Então a gente precisa entender que a gente pode amar profundamente uma pessoa e não necessariamente transar com aquela pessoa 3 vezes na semana, né? Por quê? Porque existem outras coisas nesse encontro que fazem sentido. Eu sempre digo, uma boa conversa, um hobby juntos, planejar uma vida juntos, viver essa vida, né? A rotina, quando a gente tem amor envolvido, ela é muito, muito mais fácil, muito mais tranquila. E o amor, a gente vai sendo alimentada diariamente de amor, né? E realmente ele vem em pequenos gestos, nada romântico, como a gente escutava desde que a gente era criança nos contos de fada. Isso não existe. Isso é para a gente ter uma fantasia que nunca a gente vai chegar lá. Não existem esses tipos de relações, mas existe a relação do eu estou aqui, né? Eu estou aqui por você. O que você precisa agora? Não vamos pensar no amanhã, vamos pensar no hoje. Hoje eu estou aqui e eu estou com todo o meu ser para te ajudar, porque nesse momento você precisa de mim desse jeito. Daqui a um ano a gente vai estar de outro jeito. E isso é uma parceria de verdade. E é esse relacionamento que, quando o sexo acontece, ele é a cereja do bolo. Eu sempre digo, quando a gente tem uma relação afetiva, de amor, e a gente transa com essa pessoa, depois que a gente termina essa relação, a gente entra num nível de intimidade tão enorme que você tem certeza que é ali que você pertence, né? É como se você selasse teus votos outra vez. Fala assim, ok, a vida tá difícil, mas é aqui que eu quero estar. Quando existe uma relação sexual sem esse afeto, ela pode te trazer prazer, mas depois que ela acaba, muitas vezes fica um vazio. Fala assim, tá aí, né? E agora, ok. tá. Então tá, né? Ok. E tá tudo bem se isso faz sentido para essa pessoa. Agora, quando a gente tem uma relação sexual com uma pessoa que a gente ama e que a gente é amada, aí é transcender. Aí a gente transcende no processo de prazer, de conexão, de troca de energia. É como se a gente entrasse numa outra onda. E aí que, teoricamente, entra a sexualidade sagrada, né? Porque muitas vezes
ela conecta a gente com algo muito maior. E isso é alma, isso não é corpo, né? Ah, é lindo isso. É. Não, eu acho, eu particularmente sou apaixonada pela sexualidade, porque ela te traz ferramentas vitais para a felicidade, para viver bem, para sentir prazer, para trocar prazer, para se fortalecer. É, porque você, é como você falou, você se sente viva, você se sente mais forte e mais poderosa, né? Eu não tô falando poderosa da balançar o cabelo, né? É aquela poderosa mesmo, de dentro para fora, né? De você pensar, "Ah, eu posso, eu consigo", né? E isso é muito legal. O que acontece com a gente, né, com nós mulheres que passamos pelo câncer, é que no pós existem outras coisas que vêm junto que a gente acaba trazendo muito forte isso para dentro do nosso relacionamento, que é menopausa, né, a falta do libido. Mas aí você fica pensando que parece que isso aí acabou de uma tal maneira e que só vai sobrar menopausa, fogacho e que nunca mais você vai voltar a ter prazer. Então, doutora, então, Ana, eu queria que você falasse as ferramentas e você começou a falar, mas eu queria que você desse mais uma apimentada nessa parte para que. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é ensinar essa paciente a ter fantasia, né? A fantasiar sexualmente, porque nós não temos esse treino, porque a gente nunca foi permitida quando a gente era mais jovem. Então, uma das coisas que mais funciona são os livros eróticos. A mulher se conecta muito no processo erótico quando ela está lendo, porque ela se envolve, ela se coloca no lugar da protagonista e ela começa a sentir sensações eróticas e entrar em curva excitatória. E cada mulher é única, né? Então, assim, o que funciona para mim pode não funcionar para você e a gente precisa descobrir. Tanto que a literatura erótica vem desde um livro de romance até um livro super picante, mas eu preciso ler alguns para entender que linha que eu curto. A partir da hora que eu entendi o que faz sentido para mim, eu vou mostrar para minha parceria, né? Eu sempre digo para as pacientes, pega o capítulo do livro, marca e dá para a pessoa. Fala assim, ó, isso eu gostei. A segunda coisa é a gente buscar sensações que aumentem a nossa capacidade de sentir prazer. Então, o sex shopping está aí para nos trazer várias possibilidades. Existem géis que a gente passa no corpo e que aumenta a sensação de prazer do toque. Existem géis que a gente pode, quando passa no corpo, a gente vai assoprando e vai fazendo um calor, e isso vai dando uma outra sensação prazerosa. A gente tem vários tipos de vibradores hoje, né? A gente tem vibradores que vibram, que são os mais básicos, a gente tem os que sugam, os que fazem pressão, os que simulam o sexo oral. A gente tem uma infinidade de potências e de possibilidades, e eu acho que quanto mais a gente traz isso para o jogo, mais a gente sente prazer. E o que mais reforça querer voltar para o jogo é o prazer que eu senti no jogo anterior. Então, se eu fui para a cama com a minha parceria e foi muito legal, quando ela me convidar de novo para isso, é muito provável que eu aceite, porque eu vou lembrar de tudo aquilo que foi muito legal. Mas aí a gente precisa desconstruir crenças masculinas também, que é o pênis que dá prazer para a mulher, que ela tem que gozar na penetração. Isso é uma grande falácia, né? Das mulheres que conseguem ter orgasmo, 80% delas só têm orgasmo no estímulo direto do clitóris. Ponto final. Ponto final. O pênis é um órgão prazeroso para os homens e é um órgão para nós de reprodução. É ele dentro da vagina que vai colocar o espermatozoide no fundo da vagina e a gente vai engravidar. Ponto final, né? Então a gente precisa desconstruir isso e ensinar o nosso parceiro o quanto a gente precisa dessa tecnologia. E para você ter uma ideia, das mulheres que têm sexo com outra mulher, 95% delas gozam. Das mulheres que têm sexo com homens, menos de 50% gozam. Talvez pela Então, falta, pelo conhecimento, né? exatamente. E não é porque. E aí, para a gente entender que não é o pênis que vai fazer a gente gozar. É todo um jogo. Então,
tem que experimentar vibrador. Eu sempre falo para paciente, tem que ir, tem que comprar, tem que experimentar, tem que ver o que gosta, o que não gosta e tem que comunicar ao parceiro. Falar, olha, eu gosto assim. E aí a gente vai brincando nesse jogo. Então vai estimulando pele, vai estimulando clitóris ao mesmo tempo, dela goza, aí ele dá dela dá uma respirada, dele começa tudo de novo, porque a gente tem essa potencialidade de poder gozar várias vezes no mesmo encontro, E também, né? Ana, eu acho assim, a gente tem que montar esse momento, né? Uhum, É como você falou, se você quer sentir algo diferente e trazer isso do seu corpo, então tá, preparar esse momento, deixar trabalhar o seu cérebro, voltando lá no que você falou do bolo, hoje, porque eu estava lendo sobre tudo isso, até para poder fazer a live, o sexo não é na hora, ele começa de manhã quando você acorda e dá bom dia, né, pro seu marido, pro seu namorado, enfim, pro seu companheiro. Aquele bom dia, dependendo da forma que você vai dar, por mais que tenha sido um dia corrido, mas você já acorda pensando, ai, acho que hoje eu vou fazer um jantar, vai ter só nós dois aqui, vou trabalhar aquele ser desejante, né? E aí, vamos preparar o terreno até chegar à noite. E uma coisa que é fundamental, que nem você falou, tá falando de ferramentas, mas é a gente se conhecer. Assim como a uhum, gente faz o autoconhecimento do nosso corpo para ver se tem alguma coisa diferente, a gente precisa fazer esse autoconhecimento para a gente sentir prazer, até para falar, olha, eu gosto que faça assim, você pode ir uhum, mais assim, né? uhum. E eu sempre digo assim, quando a gente não tá junto com uma pessoa 24 horas, debaixo do mesmo teto, e a gente namora essa pessoa, a gente se prepara para ver essa pessoa. A gente marca o dia de sair, a gente vai namorar. Eu acordo já sabendo que à noite eu vou ver a pessoa e que a gente vai sair. Então eu tenho um horário na minha agenda para essa pessoa. Quando a gente casa, é muito comum a gente achar que o sexo tem que ser consequência. E ele não é. Então a gente precisa, junto com a nossa parceria, saber assim, então toda quinta-feira à noite a gente vai namorar. E namorar significa várias coisas. Pode inclusive transar, mas a gente pode conversar, fazer uma janta mais gostosa, deixar a casa mais íntima só para nós. A gente pode sair, ir no cinema, a gente pode passear numa rua que a gente gosta e que nos traga memórias. E a gente Ter um filme pode. juntinho, deitadinho Exato, de conchinha. exato. E aí o sexo é uma consequência disso. O sexo sempre vai ser uma consequência de alguma coisa aonde eu estou construindo um momento de intimidade. Não é assim. Eu lembro uma vez eu vi uma novela que o homem estava comendo, ele olhou para a esposa e falou assim: vá se limpar que hoje eu vou te usar. Eu me lembro, eu era criança, eu assisti. Vá se lavar que eu vou te usar hoje, né? Não é assim. O sexo é construído. Sim. É como uma planta, né? Que você vai molhando, regando e ela vai florindo, né? Então, é como eu falei, você começa, a Mariana fez uma carinha assim, mas é verdade, gente. A gente está falando uma coisa que, teoricamente, deveria ser, é claro, que o automático, a vida, o filho, a casa, os boletos, enfim, tudo vem atropelando no meio disso. Só que a gente tem que ir dando uma, né? Não, e outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente precisa ter energia para poder transar, né? Se eu tô exausta, eu não consigo. Não consigo. Por mais que o dia tenha sido incrível, se eu tô exausta, não tenho mais energia. Então, assim, outra coisa que eu gosto muito de falar para os pacientes é assim: por que a gente tem que transar de noite? Por que colocaram isso na regra também? Por que eu não posso transar domingo de manhã quando eu acordo em paz, né? Que aí eu já descansei, aí eu já tô mais tranquila, eu tô acordando e eu tô cheia de energia para esse novo dia, né? Inclusive para minha sexualidade. Tanto é que a maior Eu ia falar a sobre maior isso. nível de testosterona dos meninos é É de de manhã. manhã, é de manhã. Aham, Tem uma eles estão pesquisa sobre prontos. isso. É, exatamente. Então, de manhã é um momento incrível, mas a gente tira isso do nosso dia a dia, porque a gente colocou na vida que o sexo é à noite. É.
É, talvez seja porque a gente, mulher que quer dar conta de tudo, quer limpar a casa, quer cuidar do filho, ainda quer ficar linda, maravilhosa no final da noite. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente agora é uma nova mulher, Ah, é né? verdade. Que tudo aquilo que nos incomodava lá atrás, a gente pode deixar lá atrás, né? E a gente pode fazer uma nova vida. A gente pode colocar novas regras, a gente pode ousar muito e descobrir dentro de tudo isso o que faz sentido, né? É, não, é perfeito. E assim, se a gente, é porque a gente fica muito pensando, ai, não, eu não vou voltar a ter a mesma vontade que eu tinha antes, e isso é construído aqui dentro, né? A gente tem que trabalhar o nosso cérebro para isso, porque toda essa parte sexual, né, do sexo é aqui, né? Então a gente Uhum. precisa trabalhar isso, melhorar, como você falou, fazer exercícios com trazer ferramentas para que isso melhore. E eu acho que é fundamental, porque a gente não tem que trazer isso só para a gente. Trazer o parceiro, conversar, né? Dividir com ele, olha, não tá legal, Uhum. eu sinto dor, porque tem muitas mulheres que reclamam de dor, principalmente depois Sim. do tratamento. Mas aí eu falo, eu tenho o gelzinho, eu falo, gente, a gente, mulher, né? A gente põe creme no olho, creme pra boca, creme pro pescoço, tem que passar todo Não dia. tenha dúvida. E hoje a gente tem ferramentas ótimas para melhorar esse processo vulvaginal, Sim. né? Há 10 anos atrás a gente quase não tinha muita opção, mas hoje a gente tem ótimos hidratantes, a gente tem lubrificantes maravilhosos que antigamente a gente não tinha, a gente tem a fisioterapia pélvica que é fantástica, porque ela trabalha esse relaxamento de períneo, esse autoconhecimento, essa força de distensão dessa vagina. Algumas mulheres ficam com a vagina um pouco mais Piada. atrofiadas. A fisioterapia vai trazendo esse tônus de novo. E claro, para quem pode, a gente tem hoje as luzes, né, os lasers, as radiofrequências. Então hoje a vulva está muito mais bem assistida do que a gente tinha há uma década atrás. E claro, muitas vezes mostrar para o parceiro qual é o meu limite. Olha, eu tenho dor, eu ainda estou em tratamento, eu ainda estou reorganizando isso. A gente não vai penetrar e tá tudo bem. A gente tem várias outras maneiras de chegar no prazer. A gente não precisa do coito necessariamente. O sexo é muito maior do que o coito, né? Sim. Eu atendi um casal no meu consultório, eles estavam juntos há 14 anos. Ela tinha vaginismo, que é uma impossibilidade de deixar o pênis entrar, porque ela fechava o períneo. E eles só foram tratar o vaginismo dela porque eles queriam engravidar. Eles estavam tranquilos sem penetração. Eles estavam felizes, mas eles precisavam engravidar, daí eles precisavam daquele pênis dentro da vagina. Então, a gente tem que desconstruir várias coisas nesse casal, até essa vagina tá pronta de novo para a gente poder ter uma penetração fluida, leve, sem incômodo, né? Alguém perguntou aqui, pergunta se realmente estou bem, se tem algum alimento, vitamina para dar vontade, é isso? Não. Não existe, É. não existe nada afrodisíaco, não existe nada que possa fazer a gente ter libido. O libido da mulher, quando a gente está numa relação longa, né, mais do que 2, 3 anos, ele deixa de ser espontâneo, porque a gente sai da fase da paixão, a gente entra na fase do amor e ele fica reativo. Então eu preciso esperar um estímulo sexual chegar para eu reagir e querer ter. Daí eu faço o desejo responsivo. É igual o bolo. Nunca esqueçam do bolo. Eu não tô com fome, mas se chegar o cheirinho do bolo, eu vou ter vontade. O sexo é a mesma coisa. E isso acontece com praticamente todas as mulheres de relacionamento longo. As que estão tratando com bloqueio hormonal, isso fica mais intensificado ainda. Aí eu preciso de um convite mais bem feito. E aí o meu par precisa entender como que ele vai chegar. Eu sempre digo assim, qual é o botão que liga a tua parceira? A gente tem que descobrir. Porque se você quer ela para o jogo, a gente tem que fazer um convite bem feito, né? Ana, eu tô achando que a gente vai precisar fazer uma live com os Ah, maridos. O que você acha? é.
Acho super importante. para mostrar para eles aonde liga o botãozinho, né? Exato. Então, estão falando da comida afrodisíaca. Gente, não tem comida. O que tem é trabalhar isso, como a doutora Ana falou. Trabalhar, faz a receita do bolo bem feita. E aí, ó, vai dar certo. Prepara aquela calda maravilhosa, bolo de laranja. Eu acho também. Se a gente conseguir se a gente conseguir entender como que a gente funciona, né? Como que eu estou funcionando agora? O que que faz sentido para mim? O que que me dá prazer? Comunicar isso para o meu par e testar isso, não tem como dar errado. O problema é que são vários passos, né? Eu primeiro preciso me descortinar de um monte de crença que eu tinha lá atrás e começar a explorar esse novo habitat e levar isso para a parceria, e essa parceria ser acessível, né, nesse aceite dessa nova conduta. Muitas vezes a gente precisa de um profissional para intermediar tudo isso, que às vezes o parceiro se perde nesse processo, e construir de verdade encontros que sejam muito prazerosos. Porque quanto mais memória de prazer eu tiver aqui, mais fácil eu querer repetir o sexo. E também vale lembrar, né, Ana, que a gente está falando de sexo e de cérebro e tem traumas emocionais por conta de tudo que passou e a gente precisa procurar ajuda, né? Uhum. Não só a mulher, para não achar que o problema está só nela, porque não tá, né? Não é um problema que foi causado por ela, enfim, muitas coisas que vão acontecer. Essa live a gente está falando de paciente oncológica, mas isso na realidade você não precisa, é o natural que acontece, né? Uma mulher que nem eu, vou fazer 50 anos, ela é uma tendência de o sexo, né, diminuir a quantidade, né, com a idade, não só para a mulher, como para o homem também. E tá tudo bem, porque, como a gente falou aqui, a gente não vive só de sexo. Mas você precisa, para alguns casais, isso passa a ser mais difícil. Quando você está num jogo desse, que é um jogo do paciente oncológico, muitas vezes a tua parte emocional vai precisar de um suporte. Sozinha você não vai conseguir. E tá tudo bem não conseguir, né? Uhum. Eu acho que pedir ajuda é fundamental. É fundamental. E uma coisa que eu acho muito importante, e isso na jornada de vocês já tem, é o cuidado da multidisciplinaridade. Né? Vocês já têm hoje várias pessoas que organizam esse tratamento, não só o oncologista. Então, assim, o psicólogo é uma pessoa fundamental, né? Muitas vezes essas questões são conversadas com o psicólogo, outras vezes o ginecologista, outras vezes um sexólogo, né? Se a gente acha que realmente não deu conta com as pessoas que a gente tinha ali, a gente pode ir atrás de um sexólogo. Mas é importante você nunca deixar de buscar, né? Então, assim, se eu quero mais, se eu acho que do jeito que tá, eu não tô feliz, eu posso sim buscar ajuda. E essa é a parte mais importante. Não sofra sozinha, né? E não finja pro teu par que tá tudo bem. Que isso é uma coisa que muitas mulheres fazem. Elas fingem que tá tudo bem. E aí ele nunca vai entender o tamanho da dor, o tamanho da disfunção, o tamanho do problema, até isso virar uma coisa imensa e aí ela explode. E aí ele não entende, porque ele nunca achou que estava ruim, porque ela nunca trouxe A nenhuma dificuldade. demanda. Uhum. E aí ela não quer, como você já falou, né? O medo de perder, o medo, que o medo nessa questão acaba que engole a gente, né? Porque a gente fica tão dentro, mergulhada nesse medo que a gente não quer, e é o mal de nós mulheres, né? A gente sempre pensa, a gente não quer prejudicar o outro nesse sentido, né? Porque a gente acha que é só uma função nossa isso, e não é uma coisa mútua, não é um jogo de duas pessoas que estão, né, jogando junto, literalmente. Exatamente. Eu atendi uma paciente que ela tinha muita dor na penetração, muita, 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 pós quimioterapia e rádio. Aí eu perguntei para ela, mas por que que você não conversou com o teu par? Né? Daí ela falou assim, doutora, eu não posso reclamar, ele não me abandonou. Entendeu? Olha o tamanho disso.
Ela não, ela não conseguiu entender que ele está ali porque ele a ama e porque ele vai estar ali. Ela acha que ele fez um favor para ela de estar com ela e não ter abandonado. Porque muitos se vão, Sim. né? E aí, por ele ter ficado, ela achava que ainda ela tinha mais obrigação ainda de fazer toda aquela demanda sexual sem incomodá-lo, porque ele ficou. Mas sabe, Ana, o que eu acho também, que às vezes eu escuto isso, chegam para mim e falam, nossa, o Guto foi sensacional, né? Ele ficou com você como se eu não merecesse, né? É? Só que eu falo, mas era o mínimo, né? Como ser humano, como Porque pessoa. se fosse ao contrário, seria. Nunca ninguém ia falar pro Guto assim, nossa, que bom que ela ficou, né? Então, mas assim, então isso é uma coisa que não deve só acontecer só comigo, já deve ter Uhum, acontecido com muitas mulheres, pelo fato de eu ter passado por uma transformação, enfim, ter deixado de ser aquela mulher, né, naquele momento. Poxa, quando a pessoa fala isso, parece que estava com pena, né? E isso é muito ruim, porque é claro, a gente não vai discutir aqui por que que as pessoas abandonam, a gente não vai julgar. Só que é muito ruim isso, né? Não é legal. A pessoa está passando por um. Agora acho que é o melhor momento para você mostrar o teu caráter, a pessoa que você é, o tamanho do seu amor, do seu carinho por essa pessoa, né? Então, quando as pessoas falam assim, e talvez ela pense assim desse jeito, por conta disso, né? Porque a gente fica nesse lugar assim, eu tenho que agradá-lo porque é como se fosse uma gratidão dele ter uhum, ficado comigo, uhum, exato. né? Bom, nós já estamos com mais de uma hora de live. Foi muito boa a live. A gente ficaria mais tempo aqui falando. Eu queria agradecer, primeiro, o seu carinho. Eu lhe conheci lá em Curitiba aquele dia. Achei sensacional você falando com as pacientes. E é muito bom a gente falar desse jeito, né? Bem leve, tranquilo. Um assunto que às vezes é tão pesado durante, né, consulta, e no dia a dia. E eu estava lendo outro dia e eu vi uma frase que eu queria falar aqui, até para as meninas, e depois eu vou pedir para você falar dar um recado final. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação com um parceiro e a gente acaba falando, não quer falar para o médico ou para um profissional e acaba falando para uma amiga, né? Só que a gente fantasia muito, porque a gente às vezes tem vergonha, né? Tem medo de ser julgada ou pelo médico ou até mesmo pelo companheiro. Então a gente fantasia uma situação que não existe entre quatro paredes. Então, eu acho que a gente tem que ser feliz, independentemente do que esteja acontecendo com a gente. E ser feliz está nessa situação. É não deixar que uma outra pessoa não mereça você dessa forma. Eu acho que a gente é muito maior para passar por um relacionamento desse jeito. Né? A gente precisa de carinho, de acolhimento. E se o teu relacionamento não tá bom, deixa aí. Uhum, é. E eu acho que uma coisa que eu queria deixar para as mulheres que estão aqui junto com a gente é assim: o amor a gente sente. Se você não sente, ele não existe. Não force um sapato que não cabe no teu pé. Não Exatamente. entre numa caixa que é menor do que você, porque você vai ficar apertada e vai chegar uma hora que ela vai te machucar. Então, assim, a força que vocês tiveram para enfrentar tudo que vocês enfrentaram, ela é gigantesca para vocês continuarem vivendo histórias onde vocês não são amadas do jeito que vocês merecem ser, né? E que o alto amor, a gente com a gente mesmo, é o amor mais importante que existe. Quanto mais eu me amar, mais eu consigo dizer sim ou não para as coisas que me fazem bem e não para as coisas que não me fazem bem. E que a sexualidade é a busca pelo prazer. E o prazer, ele é curativo. Ele cura feridas, ele cura traumas e ele alimenta a alma. Então, se a gente nasceu com esse corpo sagrado e esse corpo sagrado tem vários gatilhos de prazer,
é porque o prazer é sagrado. Então, aproveitem essa casinha que a gente tem, do jeitinho que ela tá, porque ela é extremamente especial e ela vai trazer muita coisa positiva até o final. O dia que acabar, acabou. Aí a gente vai para um outro lugar ter prazer de outra maneira, não tem como. Mas nesse mundo que a gente vive, essa casinha, ela é muito especial. Ai, obrigada, Ana. Foi especial demais, foi essa live de você trazer tanto conhecimento pra gente. E eu só posso dizer que eu acho que devia ter mais uma, hein? Eu que agradeço de verdade, de coração, foi uma delícia, adorei o convite. Estou sempre disponível para o que vocês precisarem, porque eu acho que quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente traz informação, mais a gente ajuda, né? E eu Exatamente. acredito demais na educação, no conhecimento, porque uma mulher que se conhece é uma mulher que é muito mais responsável pelas suas escolhas. Exatamente. Bom, a gente vai dominar o mundo, né? Vai, Isso é certo. Eu falo, sem eu brinco dúvida. assim, se organizar direitinho, gente, a gente domina o mundo. Rapidamente. Mas foi um prazer enorme. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Boa noite e Para bom você resto de também. semana para você, tá? Obrigada, Igualmente. querida. Obrigada a todos que Beijo. ficaram aqui, Isso gente. mesmo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Ah, deixa eu tirar uma foto. Pronto. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Tchau.